é o nosso Deus. Nós vamos estar, nesse momento, meditando sobre a palavra do Senhor que se encontra em Josué 1, de 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Deus fala a Josué e o anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, grande Deus, estamos diante da Tua palavra foi lida. Peço ao Senhor agora que o Senhor me capacite, Senhor meu Deus, para estar falando segundo aquilo que o Senhor já falou no meu coração. Que as pessoas, que os nossos irmãos, aqueles que estão agora ouvindo, que vão estar ouvindo essa meditação, possam estar recebendo a mensagem do Senhor aos seus corações, que possamos estar falando somente aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos, quem foi Josué? É de conhecimento de muitos, mas só para enfatizar. Moisés, filho de Num, da tribo de Efraim. Engraçado que originalmente o nome de Josué era Oséias, que significa salvação. Quando Moisés, juntamente com seu povo, saiu do Egito, Moisés já tinha 40 anos. 40 anos. Então, desde a saída do Egito, Moisés esteve com Moisés. Moisés foi o seu auxiliar direto em todo esse período de travessia do deserto. Moisés foi o auxílio, uma mão direita lá de Moisés em todas as suas lamentações, suas dificuldades. Moisés esteve pelejando em muitas batalhas em nome de Deus nessa passagem do deserto. Josué, perdão. Ele esteve ali junto com Moisés, sendo o auxílio dele. Quando Moisés mandou os 12 espias para ver a terra prometida, Josué era um deles. Quando Deus permitiu que o povo entrasse na terra de Canaã, Josué era um dos dois. Era um dos dois que esteve presente. Então Josué esteve presente em toda essa passagem da travessia do deserto, junto com Moisés, sendo um servo fiel de Moisés. Pois bem, coube a Josué receber uma missão. Missão essa descrita no versículo que no capítulo que nós lemos, no versículo 1 e 2, que diz o seguinte:
Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual que era a missão de Josué, então? Completar a missão que havia sido dada a Moisés e que, por motivos e outros, ele não pôde completar. Então, nesse momento, a missão de passar o Jordão e tomar posse da terra prometida foi dada a Josué. E essa missão foi dada diretamente por Deus a Josué. Não foi Moisés, não foi nenhum outro, uma mensagem, não foi um WhatsApp, não foi Facebook, foi diretamente Deus falando a Josué: passa o Jordão. Deus escolheu exatamente Josué para fazer essa missão. Depois de 40 anos no deserto, enfim, o povo realizaria esse anseio de estar recebendo a terra prometida. E coube a Josué completar essa missão. Que responsabilidade, né, irmãos? Que responsabilidade. Que tremendo. Por outro lado, receber ordens diretas de Deus, que privilégio. Que privilégio para nós recebermos uma ordem direta de Deus, Deus falando aos nossos ouvidos: faça. Quanta responsabilidade e privilégio, né, nesse momento. A promessa havia sido feita, tinha que ser cumprida, e agora essa missão era de Josué completá-la. Mas Josué sabia o quão difícil seria completar essa missão, tendo em vista tudo que ele já havia a passar nesses 40 anos passados, tudo que Moisés passou nesse período, até aquele momento. Então ele já sabia de tudo que estava esperando por ele, tudo que estava o aguardando para realizar essa missão. Hoje, colocando-nos nesse contexto, nós também temos uma missão, irmãos. Eu, você, todos os nossos irmãos, todos os cristãos nesse mundo, nós temos uma missão. Essa missão, ela nos foi dada por Jesus Cristo, daquele que veio ao mundo, Deus que se fez homem, veio ao mundo para morrer por mim, para morrer por você, por um pecado que ele não cometeu, por uma falta que ele não teve, mas ele veio e nos deu uma missão. E qual é essa missão? Essa missão está descrita lá em Mateus 28, 18, 20, onde ele nos diz o seguinte: que devemos ir fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também nos diz, lá em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Também João 20, 21, ele nos diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esta é a nossa missão. Ela é clara, ela é objetiva, ela foi dada por nosso Salvador, que se apresenta com toda a autoridade, com toda a avalização para nos dar essa missão. Essa missão não foi dada somente ao pastor, ao presbítero, ao diácono, mas, como eu disse anteriormente, ela foi dada a todos nós. Todos nós. Todos nós que nos dizemos cristãos, todos nós resgatados do mundo de perdição. Ela foi dada a todos nós, inclusive ao pastor, ao diácono e ao presbítero. Então são muitos as pessoas que estão avalizadas por Jesus Cristo para estarem fazendo, que foram chamadas por Jesus Cristo para estarem fazendo essa missão, para estar completando essa missão. Então, então nós temos essa missão dada por Jesus Cristo, que por um lado, enquanto Deus falou diretamente a Josué, Jesus Cristo veio a nos falar através das Escrituras, e o Espírito Santo veio a nos capacitar para estarmos realizando essa tarefa. Nessa hora temos que ter em mente o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
No decorrer da história, nós vemos muitos homens que tiveram chamados, que foram convocados para alguma missão e que, por um motivo ou outro, por desobediência, por não ter a confiança necessária, se esquivaram, se furtaram desse privilégio. Como foi o caso lá, igual a passagem que o presbítero Tiago falou na quarta-feira, de Jonas, né, que teve a missão e tentou se esconder. E nós sabemos qual foi o final da história. E você? E eu? Como é que nós vamos nos portar diante dessa missão? Nós vamos nos esconder? Vamos tentar fugir da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo? Vamos tentar passar essa missão para outras pessoas? Vamos furtar as nossas necessidades, as nossas responsabilidades? Como fazer? Como fazer? Pois bem, irmãos, um verdadeiro líder conhece seus liderados, de forma que quando ele dá uma missão, ele também dá as condições, ele viabiliza meios para que essa missão seja realizada. Voltando ao texto, Deus deu a missão, mas também Deus deu a garantia, as garantias necessárias, que estão descritas lá nos versículos 5 e 6 da leitura que fizemos, que nos diz o seguinte: assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, li errado. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Essa foi as garantias dadas diretamente de Deus a Josué. Foi a garantia passada não por uma pessoa qualquer, mas por um Deus maravilhoso, um Deus que que sempre cumpre as suas promessas, que sempre realiza os seus desejos. Esses versículos apresentam Deus dando a garantia de que ninguém poderia resisti-los em todos os dias da vida dele. Da mesma forma que esteve com Moisés no deserto, ele estaria dando o suporte necessário a Josué. Que consolo, irmãos. Que palavra aconchegante e encorajadora. Afinal, era Deus fazendo essa promessa. Josué ouviu Deus falando com ele que nenhum obstáculo o impediria de realizar a missão. Da mesma sorte, irmãos, temos garantias de Jesus para nós hoje. Jesus nos dá essa garantia, segundo as suas escrituras, de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Mateus 18, 20, parte B. Em João 14, 27, meus irmãos, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Em Mateus 18, 28, irmãos, eles dizem o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Também, irmãos, em João 16, 33, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, a missão foi dada, as garantias foram afirmadas. Que faremos? Que faremos? Repete-se a pergunta. Vamos nos furtar as nossas obrigações? Vamos nos furtar a missão que nos foi dada? Vamos passar a outros? Vamos deixar que outros realizem essas missões? Em tempos de dificuldades, de temores, como já foi dito, isso pode passar nas nossas vidas, nossa cabeça, nos nossos corações, tentar fugir, tentar deixar de lado, não enxergar essa missão para as nossas vidas. Mas e aí? É isso que vamos fazer? É dessa forma que iremos nos prostrar? É dessa forma que nos apresentaremos ao mundo, um povo covarde, um povo omisso, um povo injusto, que não tem
esse anseio e não tem essa visão de estar colaborando, de estar sendo compassivo, de estar sendo solidário para com todos? Como nós vamos nos portar, irmãos? Cabe a você, cabe a mim nos posicionarmos sobre isso, irmãos. Diferentemente de uma frase atribuída a Maquiavel, né, que foi um influenciador no meio político, é um influenciador no meio político, né, muitos tomam ele com os seus pensamentos, onde ele é atribuído a ele, né, não é certo isso, mas é atribuído a ele, de que os fins justificam os meios. Para nós, irmãos, é o contrário. O fim nunca vai justificar os meios para utilizá-los, para conquistá-lo. Diferentemente, pois os meios que são utilizados, os meios ou instrumentos escolhidos para conquistar objetivos determinados, revelam a natureza do que escolheu, tanto quanto o próprio objetivo pretendido. Dessa forma, nós vemos nos versículos 7 e 8, meus irmãos, que Deus adverte Josué para ter cuidado de fazer segundo toda a lei de que Moisés apresentou a ele. E não deveria desviar nem para a direita, nem para a esquerda, pois assim ele seria bem-sucedido. Ele também não deveria cessar de falar desse livro. Ele não deveria cessar de falar. Ele deveria meditar nele dia e noite. E assim seria próspero o seu caminho e seria bem-sucedido. Josué tinha a missão, tinha as garantias, mas também tinha as advertências. Advertências estas que Moisés não seguiu ao pé da risca e, infelizmente, ele não adentrou a terra prometida. Então, irmãos, voltando aos nossos dias, voltando às nossas batalhas, né? Jesus também nos adverte sobre as decisões que tomaremos para realizar a nossa missão, por eles nos direcionada. Essas decisões ou caminhos devem estar alinhados com seus ensinamentos. Não devemos nos moldar a este mundo. Em Mateus 16, 24 a 28, ele nos diz o seguinte. Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito o homem se ganha, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos aqui se encontram que de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que palavra, meus irmãos, pesada. E que devemos estar atentos, meus irmãos. E talvez, lá em Mateus 7,12, ele também nos diz: todo quanto, pois, quereis que o homem vos façam, assim fazei-vos também a eles. Porque essa é a lei dos profetas: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que por ela entram. Continuando, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. Em Mateus 5,13, ele diz também, meus irmãos, que temos que ser sal na terra e luz no mundo. E talvez a principal advertência esteja no resumo dos mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si próprio. Ao recebermos essa missão, meus irmãos, temos que ter a ciência da missão, das garantias, das advertências.
pois o resultado final, como já foi dito, vai depender de qual caminho nós vamos percorrer para a realização dessa missão. Não podemos confundir coragem, que é uma coisa tão atual, com imprudência, com irresponsabilidade. Temos que ter o temor necessário. Vamos adentrar a porta larga e satisfazer os nossos anseios? Vamos deleitar com as iguarias deste mundo? Vamos andar segundo o príncipe desse mundo, meus irmãos? É a pergunta que temos que fazer. Vamos apresentar ao mundo como tem sido, infelizmente, por muitos, de um povo egoísta, que só se importa com o próprio umbigo? Pois é, irmãos, vamos também vamos também nos simpatizar com os "e daí?" que posso fazer? Como tem muitos têm se associado a isso. Quando Jesus diz que devemos ser sal na terra e luz do mundo, ou quando ele diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, sabe que ele estava dizendo, "e daí? O que posso fazer?" Temos mostrado ao mundo que não somos diferentes deles. Nossa vida tem sido pautada pelo agora, pela satisfação dos nossos desejos e o que os outros pensam. E daí? O que eu posso fazer? E damos nome a isso a liberdade de espírito, fora o íntimo. Será? Será que é esse o nosso papel? Será que é dessa forma que vamos realizar a nossa missão? Missão essa dada por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador? Me coloco, às vezes lendo essa lição, eu estava me colocando no lugar de Josué, quando Deus dá essa missão diretamente a ele. Que complicado, né? Veja que ele presenciou toda a trajetória do deserto, todo o sofrimento de Moisés. Ele presenciou a idolatria do povo, as politicagens, as murmurações. Ele viu Moisés se sucumbir às dificuldades e aí não entrar na Terra Prometida. Ele foi um dos 12 que entrou a terra dentro, né, para espiar a terra. Ele foi diretamente advertido por Deus que ele não deveria se desviar dos caminhos. Que dureza, que difícil decisão. Por que eu me coloquei no lugar de Josué e fiz essa comparação? Às vezes, como eu, por exemplo, a expressão facial já diz tudo quando a pessoa olha para mim, quando ela me dá uma missão. Ela já vê o medo estampado na minha cara. Certa vez, até compartilhando com os irmãos, eu ia ganhar uma promoção numa empresa e o meu chefe, os chefes, me explicando qual que seria a missão que eu teria que cumprir. Segundo eles, a minha expressão era totalmente de medo. Quanto mais eles falavam, mais medo, mais abaixando, mais temente eu estava ficando. Ao fim, eles perguntam, "Ei, você aceita ou não aceita? Você está querendo chorar?" Então, eu me coloco no lugar de Josué por isso, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o que o povo já tinha passado, tudo que Moisés tinha passado, e agora essa missão, essa ordem de completar essa missão foi dada a ele. E aí certamente ele deve ter tido a mesma expressão que eu. Por isso, Deus fala com ele no versículo 9. No versículo 9 da lição do texto que nós lemos, texto inicial. "Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Que pesado. Que pesado. Acho que por isso que Deus foi tão incisivo com ele. Tão incisivo com ele no versículo 9. Vejo que apesar de Deus já tê-lo informado, porque essa informação de que ele que seria a pessoa a completar a missão, lá em Números 27, de 12 a 23, Deus já havia falado, já tinha passado para Moisés, repassar a ele que seria o homem, a pessoa a completar a missão. Então ele já sabia dessa missão. Então, mesmo assim, ele ficou com esse temor, com essa expressão, acredito eu, de medo, e que Deus venha falar com ele, né?
Não te mandei eu? Da mesma maneira que Deus foi incisivo com ele, Jesus também nos conforta, por um lado, e nos encoraja a outro, a sermos fortes e confiantes. Em João 11, 25 a 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Em Marcos 16, de 17 a 18, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. E aí, irmãos, estamos em tempos de aflições, sabemos disso. Estamos em tempos de iniquidade, de injustiça, como já foi falado, de uma incerteza pelo amanhã, de tanta apostasia, de tanta podridão está às nossas portas, ao nosso clique no celular, infelizmente. São tantas as coisas ruins nesse mundo que pode nos levar a temer, a estarmos meio que com os olhos fechados, não querendo aceitar uma missão, a estarmos tementes. Mas vejam, Jesus Cristo, Deus falou a Josué da mesma forma que Jesus fala aos nossos corações. Sejamos fortes, ser forte. Ele está mandando, meus irmãos, ser forte. Nós, como cristãos, temos a possibilidade, em meio a esse caos, meus irmãos, de levarmos uma palavra de consolo a pessoas desoladas. São tantas as aflições. É hora de apresentar a este mundo, meus irmãos, um Deus maravilhoso e compassivo. Um Deus que, se convertermos os nossos maus caminhos e confessarmos os nossos pecados, Ele virá e sarará essa terra assolada pelo pecado. Pois é essa a promessa. E Ele não falha. Da mesma maneira que Ele não falhou no passado, Ele não falha hoje, meus irmãos. Nós podemos aqui agora também lembrar da carta de Paulo aos Romanos, onde ele nos diz o seguinte, do versículo 38 e 39, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você temos uma missão. Essa missão, assim como Deus deu a Josué, Jesus nos dá hoje, pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Haverá dificuldades, tribulações, mas Ele é enfático. Não te mandei eu ser forte e corajoso. É uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento para nós estarmos encarando essas dificuldades, como já foi dito, não de forma sem embasamento bíblico, sem embasamento da palavra, de uma forma irresponsável de ser, de uma forma arrogante de ser, mas com precaução, com prudência, com sabedoria, com humildade, para saber que nós não somos nada sem Deus, para estarmos nos posicionando nesse mundo em que clama por uma palavra de auxílio, por um Deus salvador. Então, irmãos, é essa a mensagem de hoje, é essa a meditação de hoje. Ser forte, ser corajoso. Deus está contigo, Jesus está contigo. E não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque, sendo assim, Ele estará conosco. E todos os caminhos que nós pisarmos, Ele estará ali nos protegendo, nos dando o auxílio necessário. Amém? Que Deus possa estar abençoando, completando nos seus corações aquilo que eu, como mero servo do Senhor, tenha conseguido, mas que Ele possa estar completando nos seus corações essa mensagem. E que você possa amanhecer encorajado, com o peito aberto, encarando as dificuldades, sabendo que Deus está contigo. Nesse momento, nós vamos estar encerrando esse trabalho, mas antes, nós vamos estar passando alguns avisos.
Como já tem sido falado, né, pelo pastor, pelos diáconos, a nossa cesta do amor está aí, né, em pleno vapor. Já temos algumas cestas aqui disponibilizadas na igreja. E a gente pede aos irmãos, aqueles irmãos que estejam precisando, que estejam necessitando, que não tenha vergonha, não tenha orgulho, se manifeste com os diáconos, com os presbíteros, aqueles que vocês tenham acesso, para que eles possam estar levando essa cesta que está sendo apresentada aqui com tanto carinho, com tanto amor, que eles possam estar levando para vocês. Nós sabemos que muitas pessoas, ou talvez, né, estejam passando por dificuldades financeiras, por falta de emprego. Então, que você não se sinta envergonhado. Pode procurar um diácono, um presbítero, e se posicionando. Como é? Sim, o nosso presidente da Junta Diaconal está nos relembrando aqui que se houver também alguma cesta pronta, alguém que queira disponibilizar, pode estar entrando em contato com a Junta Diaconal e que eles se dispõem a estar aí na sua casa buscando. Então, irmãos, não vamos deixar morrer esse amor ao próximo e não se furte a essa ajuda por um motivo de orgulho ou de vergonha, meus irmãos. Isso não envergonha ninguém. Ter essa doença que paira pelo mundo ou estar passando por alguma dificuldade no momento não é vergonha para ninguém. Gostaríamos também de estarmos expressando nesse momento o nosso sentimento, o sentimento da igreja como um todo, pela família imutada, a família Pinheiro, que hoje aqui se faz presente pelo Neemias, que se encontra conosco, que tem dado esse auxílio maravilhoso para todos nós. Então, pelo Paulo também, que se encontra aqui, né? Então, que Deus possa estar confortando os corações da família, de toda a família. E, voltando à missão, né? O pastor já havia falado, o presbítero Tiago hoje também relembrou. O conselho tem a missão uma missão autorizada por você, que elegeu cada presbítero. Então, hoje, nós realmente tivemos que colocar em prática essa autonomia que os senhores que nos elegeu nos deu, de estarmos aqui nos reunindo e discutindo um assunto que pode gerar que envolve vidas, que envolve vidas, saúde física e saúde espiritual. É difícil, é complicado, é um assunto que, como já disse, envolve vidas, né? Tanto saúde física quanto espiritual, que todos os dois matam. E sobre nós caiu essa responsabilidade. Responsabilidade essa que ainda não havia sido pautada, sido discutida, acredito que em momento algum nas igrejas, e hoje faz-se necessário. E nós nos reunimos como conselho para decidirmos, tomarmos uma decisão. Uma decisão essa que eu não poderia dizer que é 100% assertiva, também não posso dizer se foi incorreta. De fato, e o fato é que as informações, os fatos estão aí expostos, e ante a esses fatos, nós chegamos à conclusão de certo ou errado, isso só o tempo vai nos dizer, de que mantermos os trabalhos, por enquanto, suspensos. Mantemos os cultos, os trabalhos da mesma forma que tem sido feito, pelas lives, pela internet, YouTube, Facebook, Instagram. Que os irmãos possam estar acolhendo isso, não como uma afronta, não como uma arrogância do conselho, mas que nós estamos debruçados pensando no bem nosso e seus, de toda a comunidade. Não foi pensando em mim, não foi pensando no fulano, beltano ou ciclano, mas de toda a comunidade. Chegamos à conclusão de que, no momento, é essa a melhor decisão. Essa decisão é até quando? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Semana que vem, ou amanhã, Deus pode estar abençoando um dos seus servos e estar trazendo a cura para essa doença. E aí nós vamos nos reunir e vamos tomar as decisões cabíveis. Hoje, o que cabe aí foi essa decisão, de mantermos os trabalhos suspensos.
Semana que vem, só Deus sabe. Só Deus tem esse conhecimento. Então eu conclamo aos irmãos que estejam orando nas suas orações. A gente sabe que são tantas as orações, mas que vocês possam estar orando pelo conselho. Para que tenha coragem, que tenha a sabedoria para estar decidindo, tomando essas decisões, que pode estar influenciando a sua vida, as nossas vidas. Então, a gente sabe, né, do clamor que há para a volta dos trabalhos, a gente sabe, é tão complicado a gente ver o templo, a igreja tão bonita, com os bancos reformados, e não ter ninguém aqui presente. Está falando por uma câmera que a gente não sabe nem direito se portar, olhar para o lado, para frente, para trás, a gente não sabe se portar direito, porque não é uma coisa do nosso métier, não é uma coisa que nós estamos acostumados a fazer, mas é o que cabe no momento. Então a gente conta com a colaboração dos irmãos, com a compreensão dos irmãos, que era certo ou errado é o que nós decidimos no momento, e que Deus possa nos abençoar, que esses momentos possam passar e que dentro em breve possamos estar todos, sem exceção, todos, meus irmãos, aqui na casa do Senhor, orando, adorando o teu santo nome, em espírito e em verdade, todos aqui unidos, congratulando-nos um com a presença do outro. Acredito que o dia que voltarmos vai haver até um churrasco, né? Porque é tão complicado, é tão difícil. Acho que o sítio do Vilmar acho que deve ser o primeiro local onde faremos esse culto, né, Vilmar? Prepara aí, hein? Então, que Deus possa estar nos abençoando e nos continuar dando esse livramento que nós temos tido. Porque até que saibamos, até onde sabemos, não temos ninguém do nosso meio, da nossa comunidade, que for infectada, esteja sido impactada por essa doença. Que Deus continue assim, nos abençoando assim. É a graça de Deus se manifestando em nossas vidas. E nesse mundo que mais de 200 e tantas mil pessoas mortas, no Brasil com mais de quase 7 mil pessoas mortas, nós ainda, graças a Deus, não temos ciência de ninguém infectado. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Tenha isso na sua mente. É a graça de Deus nas suas vidas. Não é porque é fake news, não é porque fulano, beltrano falou, é porque Deus está agindo, está nos livrando. Então nós temos que ter essa ciência nas nossas vidas. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Vamos estar orando para estarmos encerrando esse trabalho. Senhor Deus, somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu realizarmos nesse momento. Somos gratos pela palavra que foi lida, mesmo por uma pessoa imperfeita como eu. O Senhor esteve aqui falando aos nossos corações através da tua palavra lida. Que o Senhor possa estar completando nos corações de cada um, Senhor meu Deus, onde cada um estiver a sua mensagem. Que as nossas vidas possam estar preenchidas e que possamos estar encorajados cada dia mais a fazer a tua vontade, em realizar a tua missão que nos foi dada. Que possamos, Senhor meu Deus, ter sempre essa certeza do Senhor nas nossas vidas. Clamamos ao Senhor que o Senhor seja com os nossos irmãos, onde cada um estiver, abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê uma semana onde possamos estar realizando as nossas tarefas, amparados pela presença do Senhor nas nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém.